Olá, boa tarde a todos. É com imenso prazer que dou início a este evento online, realizado pelo COR Advogados, que irá tratar das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e seus impactos nas relações de trabalho. O evento está sendo coordenado por mim, Lisiane Cornia Naber, sócia responsável pela área trabalhista do COR Advogados. Sou graduada em Direito pela PUC-RF, especialista em Direito do Trabalho, Direito Empresarial e MBA em Gestão Empresarial. Juntamente comigo, compõem a mesa virtual e organização deste evento, Dr. Lauri Ernesto Cor, sócio-diretor do COR Advogados, graduado em Direito pela PUC-RS, especialista em Direito Empresarial e Direito Tributário, doutor pelo Instituto dos Advogados do Brasil, professor universitário nas disciplinas de Direito Tributário e Direito Comercial. Doutora Larissa de Oliveira, advogada associada do COR Advogados, graduada pela Unilassalle, especialista em Direito do Trabalho, que irá realizar o apoio técnico ao evento. Doutora Tayana Martins, advogada associada do COR Advogados, graduada pela PUC-RS, especialista em Direito do Trabalho, mestranda em Contratos Internacionais, professora de Direito do Trabalho do Grupo de Estudos da ESA-OAB-RS. Agradecemos a presença de todos os nossos clientes e amigos e informamos que eventuais questionamentos poderão ser enviados pelo chat e ao final serão respondidos. Aqueles questionamentos que por uma questão de tempo não sejam possíveis de sanar neste evento, realizaremos as respostas nas redes sociais do COR Advogados. O diretor do COR Advogados, Dr. Lauri Ernesto Cor. Dr. Lauri, por favor, ligue seu microfone. Obrigada. Boa tarde. É com muita satisfação que recebemos nossos clientes e amigos que estão prestigiando esse evento, cujo tema é tão relevante para o transporte e para o segmento dos transportes. O COR Advogados atua há anos nessa área e possui um modo avançado de pensar e exercer o direito, antecipando eventuais conflitos e potenciais litígios, a fim de desenhar as estratégias que terão sucesso na proteção dos interesses dos nossos clientes. Aproveito para mencionar que nosso escritório, como vocês viram no vídeo, tem 60 anos, mas o vídeo é de 4 anos atrás, então algumas coisas que foram colocadas ali tem que retornar para 2017. Feito essa consideração, eu volto a palavra para a doutora Lisiane, que dá andamento ao evento. Agradeço a participação de todos que estão nos ouvindo e os convido para permanecer conosco. Dúvidas, questionamentos e sugestões poderão ser colocadas no chat do Teams e ao final serão respondidas. Reitero que aquelas que eventualmente não tenhamos tempo para responder neste evento serão analisadas nas redes sociais do COR Advogados. Convido a doutora Tayana para dar início ao debate: mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e os impactos nas relações de trabalho. Tayana, está contigo a palavra. Obrigada. Obrigada, doutora Lisiane. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui falando com os colegas, os amigos, de um tema tão relevante, tão impactante, diretamente para todos os motoristas, né? Retomo que, ao surgirem dúvidas, vocês podem enviar os questionamentos pelo chat do Teams. Ao final, a doutora Larissa estará repassando aqueles que a gente não conseguir sanar em razão do tempo, serão respondidos nas redes sociais do COR Advogados. A pedido da doutora Larissa também, eu gostaria de informar aos colegas e aos clientes e amigos que estão participando que este evento está sendo gravado. Posteriormente, a gente irá utilizar alguns trechos dele nas nossas redes sociais. Então, eu vou pedir licença a todos para compartilhar uma apresentação aqui na tela. Vou compartilhar com vocês uma breve apresentação.
vocês vão ficar em primeiro plano com a apresentação, até porque vai ter alguns destaques, né, importantes para serem vistos, mas o meu áudio e a minha câmera estão abertos logo abaixo. Nós vamos falar, então, um pouquinho da Lei 14.071, agora, de 2021, que entrou em vigor dia 12 de abril. E ela trouxe algumas mudanças relevantes no Código de Trânsito brasileiro. Dentre estas mudanças, nós vamos destacar aqui na nossa apresentação 3 delas, e as quais têm reflexo no contrato de trabalho, que é a validade da carteira de trabalho, a contagem dos pontos e a exigência de exame toxicológico rotineiro aos motoristas profissionais. Então, nós vamos começar falando de uma que parece não ser muito relevante, mas que tem uma grande relevância, que é a validade da CNH. A validade da CNH, ela passa, então, agora a ser de até 10 anos, conforme o exame psicológico que o motorista for realizar, claro. Essa validade, então, ela vai estar condicionada à idade do motorista também. Então, aqueles que têm até 50 anos de idade poderão receber uma habilitação com até 10 anos de validade. Aqueles que têm entre 50 e 70 anos, então, poderão receber uma habilitação com até 5 anos de validade. E para aqueles que têm mais de 70 anos, então, que já atingiram a melhor idade, estes terão apenas 3 anos, até 3 anos de validade. É importante porque a validade da carteira de trabalho, ela vai ter reflexo depois lá no exame toxicológico, que a gente vai falar mais tarde. Há ainda uma alteração muito importante, que é a alteração relacionada à contagem dos pontos da habilitação. A contagem dos pontos da habilitação, ela passou a ser até 40 pontos. Por que até 40 pontos? Porque vai ser escalonado de acordo com as infrações que o motorista vier a realizar, a cometer. Então, para aqueles motoristas que são exemplo e não realizaram nenhuma infração gravíssima, eles poderão ter até 40 pontos em sua CNH. Já aqueles motoristas que, por algum motivo, ultrapassaram uma faixa de segurança, ultrapassaram numa ponte ou numa pista dupla, né, ou numa linha contínua, que já é uma infração gravíssima, então, que realizaram uma infração gravíssima, eles terão até 30 pontos. E para aqueles que já estão um pouquinho mais descuidados, então, que realizaram 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite máximo continua sendo de 20 pontos. Isso também é importante lá na exigência do exame toxicológico, porque nós vamos ver que o exame toxicológico não realizado, ele considera-se como uma infração gravíssima. Então, vamos ao tema principal da nossa palestra, que é a exigência do exame toxicológico. Então, os condutores das categorias C, D e E, que antes realizavam o exame toxicológico quando iriam retirar a carteira de motorista, né, para a primeira habilitação nessas categorias ou para sua renovação, agora, em razão da ampliação do tempo de validade, porque antes essa validade seria de 5 anos, então tu realizava um exame no início e outro exame ao final para renovação. Em razão dessa validade ter sido esticada, né, elastecida para até 10 anos, então 10 anos é muito tempo para se realizar um exame toxicológico de manutenção de uma habilitação, né? Por isso, o legislador passou a observar que seria melhor realizar esse exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Então, todos os motoristas das categorias C, D e E, independente se exercem a profissão remunerada, mas que possuem estas categorias, eles necessitam, então, realizar o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. É importante que este exame seja feito e incluído no RENASH do condutor. Então, quando o condutor for realizar o exame, ele vai dizer lá no laboratório, olha, eu quero que inclua no meu RENASH.
ele não pode esperar o resultado do exame para dizer que ele quer ou não que seja incluído no RENASH. Não pode ser, se o exame for negativo, então eu quero que inclua. Se o exame for positivo, eu não quero. Não, isso não. Ele tem que dar autorização antecipada. E é esta autorização antecipada que vai ao RENASH dele e que diz se ele está apto a permanecer com a habilitação ou não. Até a legislação, até o início desta alteração legislativa, os laboratórios tinham um prazo de 24 horas para entregar o exame. Após esta mudança legislativa e com uma busca tremenda que aconteceu, foram várias pessoas precisando deste exame, os laboratórios não conseguem mais disponibilizar o resultado em 24 horas. Então, foi elastecido esse período. Os laboratórios hoje têm o prazo de 24 horas para informar que o exame foi coletado. E após a coleta, então, há um prazo um pouco maior, agora de um pouco mais de 20 dias, para que os laboratórios indiquem se o resultado foi positivo ou se o resultado foi negativo. E aqui é importante porque este exame toxicológico, quando ele não é feito, quando ele não for realizado, ele pode gerar a suspensão do direito de dirigir por até 3 meses e também a aplicação de uma pena gravíssima e que daí influencia lá na pontuação que a gente viu no começo. Então, para ter direito até 40 pontos, tu teria que ter, no máximo, não ter nenhuma infração gravíssima. Para ter 30, então, no máximo, uma infração gravíssima. Então, esse condutor ele já não terá mais o benefício dos 40 pontos. Também há uma aplicação de multa. Esta multa é a pena da multa da infração gravíssima vezes 5, que hoje estaria em torno de quase R$2.000 aproximadamente. Então, sem contar, claro, que ele só poderá receber a sua carteira de habilitação novamente com um resultado negativo, né? Então, diante de tudo isso e porque existia esta necessidade que o exame fosse feito quando a legislação surgiu em até 30 dias, então seriam os exames deveriam ter sido todos feitos até dia 12 de maio, porque era 30 dias posterior à validade da lei. E diante da impossibilidade, o CONTRAN, né, que é o órgão máximo, o Conselho Nacional de Trânsito, emitiu uma deliberação ampliando de acordo com a validade da carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho, então, agora passa a ser observado quando tu atualizou pela última vez a tua carteira de trabalho. Desta expedição, então, do CONTRAN, a gente pode ver que a partir do dia 1º de julho já haverá fiscalização para aqueles motoristas que obtiveram ou realizaram a renovação da sua CNH até junho de 2016. Então, os motoristas que são nas categorias C, D e E, cuja habilitação tenha sido realizada até junho de 2016, eles precisam, até o dia 30 de junho deste ano, realizar o exame toxicológico atualizado, que seria este exame do prazo de 2 anos e 6 meses. Este exame toxicológico, porque a partir do dia 1º de julho, o exame passa a ser cobrado a estes motoristas. Caso não tenham o exame, então será realizado aplicação de multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir por 3 meses ou até que o exame venha com um resultado negativo, além da perda da habilitação, então, por esse período, né? Como vocês podem ver no slide que está sendo transmitido na tela, vai até janeiro de 2022, quando todos os motoristas das categorias C, D e E já necessitarão ter os seus exames periódicos realizados, seja esse exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Bom,
qual o impacto que essas mudanças têm na relação de trabalho. O impacto mais importante para quem atua na função de motorista profissional é a manutenção da sua habilitação, a manutenção necessária para exercer a sua profissão. Então, seria o mesmo que um médico que perde o CRM, um advogado que perde a OAB. Ele passa a não ter mais os requisitos necessários para cumprir a sua profissão. Quando dá admissão, todas as empresas de transportes, e aqui nós temos vários dos nossos clientes e amigos que são dessa área, realizam um exame toxicológico admissional e demissional ao profissional, conforme já portaria expedida pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Este exame de início e fim do contrato de trabalho continua sendo uma responsabilidade da empresa. A empresa necessita realizar este exame e arcar com os custos dele. Este exame, já o periódico de manutenção da habilitação, ainda que a gente não tenha uma jurisprudência, porque é uma lei nova, por uma interpretação realizada com base nas decisões que já tinham anteriormente, em razão da manutenção da CNH, passa a ser de responsabilidade do motorista. Então, eu, na condição de motorista habilitado na categoria C, D ou E, ou, enfim, todas elas, né? Se bem que quem está na categoria E tem habilitação para as outras categorias, né? Eu tenho que arcar com os custos deste exame. Hoje, em razão da procura, ele está em torno de R$300, mais ou menos, mas tem alguns lugares que estão fazendo um combo, se vários motoristas, então ele varia em torno de R$150 a R$300. Este exame, ele é condição determinante para a manutenção da habilitação. A manutenção da habilitação, ela é condição determinante para o exercício da profissão legal de motorista. Não sendo feito o exame ou tendo o exame com resultado positivo, ou seja, o exame toxicológico veio positivo. Há duas opções para a empresa. Uma delas é a demissão por justa causa, outra é o encaminhamento ao INSS para tratamento médico. E aqui talvez seja o ponto principal das discordâncias e de onde possa surgir demandas trabalhistas, tá? Tratamento médico, o encaminhamento ao INSS. Quando o funcionário foi realizar o exame toxicológico e esse exame toxicológico deu positivo, ele testou positivo para alguma droga, ele, portanto, perdeu o direito dele de exercer, de dirigir as categorias C, D ou E. Então, portanto, perdeu o direito dele de exercer a profissão de motorista profissional. Por si só esta, se a gente olhasse só esta informação, seria uma condição para aplicação de justa causa. Acontece que, se ele se declarar, se ele se autodeclarar como dependente químico, se ele chegar no RH da empresa e dizer, olha, de fato, meu exame deu positivo, mas eu estou em tratamento para dependência química, eu sou dependente químico, eu tenho algum problema, eu estou tentando melhorar, eu estou procurando meios para parar com isso, a empresa não pode realizar a demissão por justa causa. A empresa deverá, então, encaminhar ele a um benefício previdenciário por doença e ele deverá realizar tratamento médico. Então, ele deverá participar dos treinamentos, participar com psicólogo, psiquiatra, talvez até mesmo tomar alguma medicação para largar as drogas, para parar com o uso de drogas. Aqui também é muito importante, porque avaliar se, caso ele entregar o resultado deste exame, qual a substância que constou no laudo. Porque muitas vezes pode constar substâncias como do rebite, por exemplo. E aí, em eventual demanda trabalhista, ele vir dizer, não, de fato, eu utilizava o rebite para ficar acordado, porque a minha jornada era de 13, 14, 15 horas diárias.
E aí a gente já tinha um problema, que era a demissão, e agora nós passaríamos a ter 2 problemas, porque essa demissão, essa doença pode ser considerada, então, como doença ocupacional, que ele só teve essa doença, que ele só teve dependência química, e dependência química é considerada como uma doença, em razão da atividade que ele desenvolvia, em razão do excesso de jornada, em razão do excesso de atividade na direção. E, portanto, ele estava se drogando, ele estava utilizando do rebite. Então, sempre é muito fácil, é mais fácil a gente perdeu a habilitação, então vamos demitir, por justa causa. Mas a gente precisa olhar o cenário como um todo, a fim de evitar um passivo trabalhista ali na frente. Por mais que a empresa não queira manter esse motorista, neste momento, uma demanda judicial e um passivo trabalhista que isto pode causar um pouquinho ali na frente, vai gerar um custo e um desperdício de tempo para a empresa que 2, 3, 4 meses de tratamento médico resolveriam. Mesmo que depois, mais para frente, a empresa acabe demitindo esse funcionário. Mas aqui a gente está minimizando os custos e minimizando o risco. E claro, como a gente falou e vem falando ao longo da apresentação, há a possibilidade, então, da demissão por justa causa. E aqui a demissão por justa causa, ela está prevista na CLT, desde a reforma trabalhista em 2017, há a previsão legal de que a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado é justificativa para a aplicação de justa causa. Então, quando ele perde a habilitação, quando ele perde o direito de dirigir, ele está infringindo neste artigo, porque ele perdeu a habilitação, o requisito necessário para que ele realizasse a profissão de motorista profissional, seja nas categorias C, D ou E. Eu acredito que os nossos clientes atuem mais com as categorias D e E, né? Acredito que poucos sejam das categorias C. As categorias C normalmente são para vans pequenas, van escolar, são veículos de porte menor, mas já está incluído, então, dentro desta restrição legal que precisa realizar o exame e que precisa testar negativo no exame. Testando positivo, vai ter o direito de dirigir suspenso pelo período de até 3 meses, ou então até que novo exame toxicológico seja feito com resultado negativo. E o exame toxicológico ele é feito pelo cabelo, ele é cortado uma pontinha de cabelo do motorista e daquela pontinha de cabelo ou de pelo é visto os últimos 90 dias de substâncias. Então, às vezes, até mesmo um tratamento médico feito à base de morfina. Morfina aparece no exame. Um tratamento médico à base de morfina, ele vai dar um exame positivo. E aí, muitas vezes, a empresa vai lá e aplica uma justa causa e o funcionário vem em uma demanda judicial e diz, não, mas eu estava fazendo um tratamento, eu tive uma infecção, eu tive, enfim, N problemas de saúde e está aqui no laudo médico que eu utilizava morfina para este tratamento e não era uma droga, porque é a mesma substância, é praticamente a mesma substância do rebite e de outras drogas ilícitas para ficar acordado. Né? Então, ele vai conseguir demonstrar judicialmente, ele pode ser reintegrado ao trabalho, ele pode receber todos os salários desse período da reintegração e ainda a empresa ser condenada a uma dispensa discriminatória. Então, por isso que a gente tem que sempre observar, não sair pela via mais fácil. A via mais fácil aplicou a justa causa e está tudo certo. Mas essa via mais fácil, ali na frente, ela pode trazer consequências incalculáveis para a empresa. Então, mas, de certa forma, para aqueles que não possuem, então, não há uma dependência química declarada, não há um tratamento médico reconhecido, e ele faz uso de drogas de forma recreativa, e apareceu no exame toxicológico, bom, então aí não tem alternativa, é a aplicação da justa causa,
a linha M do artigo 482 da CLT. E desta forma, então, a empresa, tendo acesso ao resultado, tendo ciência que o motorista teve a sua carteira suspensa, deve proceder imediatamente com a aplicação da justa causa. Não é, ele é um excelente funcionário, a gente sabe, ele é maravilhoso, foi um problema ali, eu vou dar uma semana para ver se ele melhora, para ver se ele consegue resolver isso. Bom, a partir do momento que ele contou para a empresa e ele disse, olha, eu estou com o meu direito suspenso, e a empresa não verificou, porque há o prazo ali, não verificou se era dependência química, tratamento médico, então presume-se que a empresa perdoou a falta grave do empregado e, portanto, não poderá mais demitir ele por justa causa. Então, deve sempre se atentar a estas situações. Também a gente deve cuidar para não fazer dupla aplicação de penalidade. Já foi reconhecido o exame no exame toxicológico, deu positivo. Vou aplicar uma advertência porque ele estava dirigindo sobre influência de drogas ilícitas e também vou aplicar a justa causa. Ainda que esteja correta a aplicação da justa causa, após verificado tudo, a dupla punição pelo mesmo fato, em eventual demanda trabalhista, esta justa causa pode ser revista. Então, sempre que houver alguma certa dúvida, não deixe o empregado trabalhar, encaminhe, olha, a partir de agora, então, nós estamos avaliando a situação que aconteceu contigo, por que teu exame deu positivo, e tu não vai trabalhar, até porque ele já não vai ter habilitação para dirigir o veículo, né? E aí, se a empresa permite que um motorista inabilitado dirija os seus veículos, também está incorrendo em outras infrações de trânsito e em outras situações que pode vir até perder a sua concessão, para os casos que tem concessão pública e, enfim, e para perder clientes e todas as outras situações que possam vir além disso, né? Nós estamos falando aqui apenas do risco trabalhista. Então, verificada a situação de que o motorista não possui mais o requisito necessário para habilitação, que é a habilitação, né, para dirigir os veículos categoria C, D ou E, está com a sua habilitação suspensa, então há necessidade de não deixar ele continuar trabalhando, ainda que ao final verifique, não, nós não vamos aplicar a justa causa, porque a partir do momento que eu deixo ele trabalhar, há o perdão tácito e aí eu não vou mais poder aplicar essa penalidade. Bom, dito isto, né, caso as empresas tenham alguma dúvida, nos colocamos sempre à disposição para eventuais questionamentos, para eventuais treinamentos, caso seja interesse das empresas. E retorno, então, a palavra à doutora Elisiane, que estará dando início aos questionamentos juntamente com a doutora Larissa. Agradecemos, então a todos, é um momento aqui conosco. Nós já temos duas... Acho que alguém... Alô? Já temos duas perguntas. Então, o Miguel, nosso cliente, teve dois questionamentos. O primeiro deles é, no caso, quem fica responsável pelo custo dos exames, a empresa ou o empregado? A doutora Tayana respondeu durante a explanação, o questionamento, mas, enfim, acho importante a gente reforçar o assunto. Bom, neste caso, os exames, eu não sei se vocês me escutam ainda bem, se está tudo certo. Neste caso, os exames destinados à renovação da carteira de trabalho, ou da carteira de habilitação, perdão, ou manutenção da carteira de habilitação é de responsabilidade do empregado. Minha responsabilidade enquanto condutor manter a minha habilitação da forma correta, manter a minha habilitação ativa para que eu possa exercer a minha profissão. É responsabilidade da empresa os únicos dois exames toxicológicos, que é o do início do contrato de trabalho e o do término do contrato de trabalho. Os demais exames
Então, num período de 10 anos, que é a validade máxima da carteira de trabalho, ele irá realizar 4 exames toxicológicos. Estes exames toxicológicos são de responsabilidade do motorista. Temos outro questionamento, que é, e se no caso da entrevista, o empregado, ele nega que tem problemas com álcool ou drogas? Como é que fica depois a questão da demissão por justa causa, ou da manutenção dele por problemas de envolvimento com drogas ou álcool? Bom, quando ele é motorista, é condição para contratação o exame toxicológico negativo. Uma coisa importante que a gente deve observar é que álcool e cigarro não aparecem no exame toxicológico. O exame toxicológico, ele consta apenas de drogas ilícitas, apenas substâncias destinadas à fabricação de drogas ilícitas mesmo. O álcool não aparece no exame toxicológico. Então, quando da entrevista ele vai dizer, não, eu não utilizo nenhum tipo de droga. A empresa, então, realizou o processo seletivo e vai encaminhá-lo aos exames admissionais. Dentre estes exames, há o exame toxicológico. Este exame toxicológico, para ele ser contratado, precisa vir negativo. Se este exame toxicológico vier positivo, ele já não tem a condição para ser contratado. E aí o processo seletivo se encerra aí. Quando ele já participa da empresa, quando ele já é funcionário e há um exame de manutenção, então um exame realizado dentro deste período de 2 anos e 6 meses, e este exame vem positivo, é que a gente deve observar se ele é alguém que está em dependência química e, portanto, doente, ou se ele faz uso recreativo de drogas. E aí, portanto, seria a demissão por justa causa. Ótimo, obrigada. Temos mais um questionamento. No caso do álcool, que não aparece no exame de sangue, pode-se usar o exame de bafômetro? Pode-se utilizar. Quando ele feito o exame de bafômetro, tá? Na habilitação, no início do contrato de trabalho, tu não vai poder realizar um exame de bafômetro, mas vamos supor que ele foi pego em uma blitz qualquer e ele realizou o exame do bafômetro. E o exame do bafômetro dele deu positivo. Menos de 0,3, condição para ser preso, mas mais do que 0, condição para perder a habilitação ou para responder processo administrativo, conforme ele for recorrer. Isto é condição para perda da habilitação, ele perdendo a habilitação também a demissão por justa causa, e aí não tem muito o que discutir no caso do alcoolismo. Sendo reconhecido que passou pelo teste do bafômetro e houve um teste do bafômetro positivo, perdeu a habilitação, é demissão por justa causa. A não ser, claro, que ele faça tratamento, seja alcoólatra, mas aí são casos bem mais isolados do que os casos de drogadição, por incrível que isso possa parecer. E eu acho importante a gente até adicionar o questionamento seguinte: a empresa pode aplicar exames rotineiros de bafômetro em seus motoristas com o intuito de verificar, então, a situação do alcoolismo dos seus funcionários motoristas? Foi, inclusive, objeto de uma demanda trabalhista esta situação da aplicação de bafômetro antes do início da jornada. Havia um motorista que ele se sentiu lesado por esta situação e a sentença foi uma sentença muito... que chamou muita atenção, porque a juíza deixou claro, uma juíza reconhecidamente aqui no estado por ser pró-empregado, e ela deixou claro em sua decisão que era louvável, era uma situação de aplaudir a empresa pela realização do bafômetro antes do início da jornada. Então, até o momento, a jurisprudência aqui do nosso estado vem entendendo que, caso a empresa realize eventualmente um bafômetro no início da jornada, é uma situação de manutenção da segurança no trânsito e, portanto, não haveria uma invasão na esfera privada do empregado. Claro que ele testando positivo nesse bafômetro, ele não pode
continuar a jornada dele naquele dia. A aplicação, então, de advertência e todos os caminhos necessários para uma demissão futuramente. Ótimo. Até o momento nós tivemos esses questionamentos, mas nós vamos disponibilizar agora a tela com os nossos contatos. Vou fazer os agradecimentos finais e nos contatos que serão disponibilizados na tela, eventuais perguntas que não tenham sido feitas aqui no momento, através do chat, poderão ser. Então, eu agradeço a todos. Coloco à disposição através dos nossos contatos em tela. E aqueles que, porventura, tenham novos questionamentos, podem nos enviar pelos nossos contatos. E em breve realizaremos as respostas em nossa página do Instagram. Desejo a todos, então, uma boa noite. Agradeço a palestra feita pela nossa colega, a doutora Tayana Martins, associada do escritório. E bom descanso para todos.